Bom, pessoal, nessa aula a gente vai falar sobre ferramenta de texto. Eu separei até um slide bem específico aqui que traz toda a configuração da caixa de texto e eu vou passar por cada uma delas. Vou trazer aqui, ferramenta de texto, basicamente com a letra T, que é um atalho, você já aparece um cursor na tela que você digita e o texto já está ali. E se você reparar, quando a gente seleciona a ferramenta de texto, do lado direito vai aparecer uma caixinha aqui, ó, text. Eu até coloquei ela aqui nesse slide e vou explicar para cada uma dessas configurações. Então, a primeira caixinha, a gente seleciona o tipo de fonte que a gente vai usar. Então, aqui eu vou colocar só um exemplo bem grande, só para a gente entender aqui, ó. Na verdade, eu vou usar até essa daqui que eu estou usando. Então, eu consigo selecionar, tá vendo? Qual é o tipo de fonte que eu quero usar. Eu consigo fazer uma busca aqui. Então, ó, por exemplo, vou usar Arial. Eu quero buscar essas fontes clássicas, né? E aqui, agora, o Figma, ele consegue agrupar tipos de fonte. Então, aqui ele traz as fontes do Google, ele traz fontes mais populares, inclusive do próprio Google. Ele traz fontes ali que estão instaladas para você, às vezes vem numa biblioteca, e também fontes que estão nesse arquivo. Então ele separa todas as fontes que estão sendo usadas aqui nesse arquivo e ele consegue colocar aqui. Então eu vou colocar aqui do Google, só para vocês entenderem. Vou colocar uma aqui, geralmente tem bastante variação e uso. Então, beleza, a gente passou pelo campo 1, que é sobre os tipos de fonte. No 2, a gente fala sobre estilos. Quando a gente fala de estilo, nada mais é do que se a fonte vai ser bold, se ela vai ser itálica. E aqui as fontes, elas têm umas variações também de grossura, né? Então a gente tem black, bold. Essa fonte, ela tem muita variação. Você pode ver que ela tem diversas variações, além das itálicas, que também ela segue com todas as variações. Então aqui você pode escolher, né, algum tipo de fonte aqui que você queira. Eu vou colocar na regular, que basicamente são todas. E aí você escolhe o estilo que você quer para aquela fonte. Já no campo 3, a gente está falando de tamanho. Então, no tamanho aqui, a gente consegue colocar, por exemplo, tamanhos enormes, tamanhos minúsculos, que quase não dá nem para ver. Então, você escolhe o tamanho de texto. E tudo que é numeral, eu não sei se eu já falei isso nas outras aulas, tudo que você segurar a seta para cima para baixo, a gente vai adicionando ou diminuindo. Ó, aqui eu estou colocando seta para cima, seta para baixo. Se eu segurar o Shift, ele dá saltos maiores, tá vendo? Aqui eu configurei os meus saltos de 8 em 8, e depois a gente vai falar de boas práticas. Eu uso o grid de 8 ou de 4, que é basicamente os pulos que eu dou em relação. Geralmente, por padrão, eu acho que é em 10 que hoje o Figma utiliza. Então, provavelmente o seu vai mudar de 10 em 10, ao invés de 8 em 8. Beleza, pessoal? Depois da parte de tamanho, a gente tem o espaço entre linhas. E o que seria o espaço entre linhas? Seria o espaço em uma linha a outra. Aqui a gente tem duas maneiras de trabalhar, tá? A gente tem maneira de trabalhar com pixel, então eu posso aqui colocar 40 pixels, que é o tamanho da minha fonte, eu posso ir aumentando ou diminuindo. Qual que é o problema de trabalhar com pixel? Vamos imaginar que amanhã ou depois você muda essa fonte para outro tamanho, que seja 32, 20. Se tiver o número exatamente da fonte, ela não vai atualizar. Eu prefiro particularmente usar porcentagem. Por quê? A porcentagem, independente do tamanho, ela vai seguir aquela regra de espaçamento. Então, aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, eu vou deixar 40. E aí, o 150 de 40 seria mais ou menos 60. Que seria basicamente o 150, mas aqui eu vou colocar 60. Que seria isso que eu queria. Mas depois eu vou fazer dois exemplos aqui, até para vocês entenderem. Vou pegar esse e duplicar. Uma eu vou deixar com 150 em porcentagem e a outra eu vou deixar em tamanhos fixos. Agora, as duas eu vou diminuir o tamanho de 20. Olha a diferença. Essa aqui, ela manteve fixamente 60 pixels. E essa que é proporcional, que é porcentagem, ela respeitou. Então, ela, independente do meu tamanho de fonte, ela respeita esse tamanho que eu defini. Então, como boa prática, eu até aconselho vocês sempre usarem uma porcentagem. Seja 100, seja 150, 100, o que vocês acharem necessário. Então, a gente acaba colocando esse tipo de configuração para a fonte. E deixa eu só aumentar um pouquinho mais. Então, aqui 100 eu sempre acho muito apertadinho, 100.
Eu costumo geralmente deixar 150, que é um respiro maior ali, para ler a informação de uma forma tranquila. E aí a gente vai para o item número 5. O item número 5 é o espaço entre as letras, que é esse espaço aqui. Hoje também pode ser em pixel, não, esse aqui não é em pixel, esse aqui é em porcentagem sempre. Por quê? Você pode deixar as letras bem juntinhas, tá vendo? Ou você pode deixar as letras mais espaçadas. E aí você tem uma leitura maior. Dependendo do estilo, às vezes você quer criar um logo e quer deixar as fontes bem pertinhas. Então tem esse recurso que a gente pode trabalhar. Inclusive, eu vou deixar sempre aqui um texto maior para a gente ir testando alguns recursos diferentes. Então aqui, ó, por exemplo, aqui tá bem juntinho, ó. E é a mesma fonte, gente, ó. Aqui eu estou usando uma regular 40, que eu estou usando uma extra bold 96, essa tá com -2, essa tá com -11. Você vê que é a mesma fonte, você vê o comportamento, que diferença que dá, ó. Então a gente consegue trabalhar muito a questão das fontes em relação a isso. Outro recurso também é o recurso número 6, que é o espaçamento entre os parágrafos. A gente falou sobre espaçamento entre linhas. Aqui eu vou fazer um exemplo. Ó. Aqui eu tenho 2 parágrafos. O parágrafo é quando você aperta o Enter, não quando ele quebra a linha. Então você vai ver que a gente vai ter espaçamentos totalmente diferentes. Aqui eu vou deixar 100. E aqui no parágrafo, ó, eu vou deixar maior. Você vê que a entrelinha ela se mantém, mas quando eu tenho um parágrafo, ele dá um espaço um pouco maior. Então aqui você também consegue trabalhar nessa maneira para você ter o controle da linha e ter o controle do parágrafo. Então ele tem essas duas configurações. A parte 7 eu uso bastante, inclusive, ela serve para você determinar como é que é o comportamento dessa caixa de texto. Se ela vai ter um tamanho fixo, se ela vai se moldar conforme o tamanho do texto, ou se ela vai ser fechada 100%. Então, aqui eu vou ter 3 opções. Uma, que é, independente do tamanho de texto, a minha caixa ela vai se adaptar. Então, se eu pegar isso aqui e fizer isso aqui, tirar o parágrafo, o que vai acontecer? Meu texto vai embora e nunca acaba. Tá vendo? Ele vai embora. A partir do momento que eu faço isso aqui, ele já vai para o 2. Ele entende que eu quero limitar uma largura para aquele texto. Então, independente do meu texto, ele vai bater e vai cair, vai bater e vai cair para a linha de baixo. Então, ele consegue ter esse comportamento. Já o de baixo, ele tanto a largura é fixa quanto a altura é fixa. Então, aqui nesse do meio, que é o alta altura, ele vai, altura automática, a altura ele vai se moldar com ela, e eu não vou ter um tamanho fixo de altura. Já no do lado, eu vou ter tanto altura quanto largura fixa. Ó, se eu fizer isso aqui, ele já muda para o lado, tá vendo? Então, aqui eu tenho tanto a altura quanto a largura fixa. Inclusive, falando um pouco das caixas, agora eu consigo trabalhar, por exemplo, os alinhamentos, que é o item 8, que é um alinhamento horizontal. Então, basicamente é o alinhamento para a direita, para a esquerda. Acho que não foge muito dos outros softwares que tem texto como o Word, Excel. A gente sempre tem essa configuração de alinhamento. Porém, aqui no Figma, a gente também tem um alinhamento que é o alinhamento vertical. Então, eu posso deixar meu texto fixo ali na frente, ali em cima, no meio ou para baixo. Então, a gente consegue trabalhar em cima desses itens aqui. Combinado? Agora, a gente tem algumas configurações adicionais aqui. Então, ele repete um pouco as caixinhas que a gente teve. Inclusive, quando a gente põe o adicional, ele tem até um que ele justifica, né? Que é bem comum nas ferramentas de alinhamento. A gente tem uma configuração de underlining e o de cortadinho em cima, que eu esqueci o nome, stripes, strong. Então você tem esse tipo de configuração. Aqui, ele também tem uma funcionalidade que ele consegue blocar o estilo, blocar não, ele consegue determinar o estilo daquela fonte. Por mais que você escreva fonte maiúscula ou minúscula, aqui ele pega e cria uma regra. Então aqui, por exemplo, não, eu quero que todas as fontes sejam maiúsculas. Por que às vezes isso? Imagina um botão que você configurou lá e tem que ser em caixa alta. E aí algum designer escreve em caixa baixa.
Já que você sempre vai ser em caixa alta, você pode fixar aqui que sempre vai ter caixa alta, independente se eu escrevo em caixa baixa. Ó, por exemplo, eu estou com a minha caixa, meu caps lock desativado, mas quando eu digito, ele sempre começa com caixa alta. Ele sempre vai com caixa alta. Aqui, todas com caixa baixa. Aqui ele varia, né? Cada letra ele começa com uma maiúscula. Aqui também ele é um caps lock, mas ele pega as letras e dá uma diminuidinha. Então tem algumas configurações aqui que você consegue ir brincando, tá vendo? Inclusive até também como ele se comporta dentro da caixa de texto, tá vendo? Se ele vai deixar margem, se ele vai exatamente alinhar no limite da fonte. Então dá para você trabalhar um pouco com isso. Também você pode colocar como se fosse parágrafos. Então aqui eu posso, toda vez que eu der Enter, vai ter um parágrafo, vai ter um tópico, desculpa. E também eu posso colocar esses tópicos como numeral. Ou simplesmente não ter nada, tá vendo? Inclusive, quando eu coloco parágrafo, eu consigo controlar o espaço entre linhas e consigo controlar também o espaço entre os parágrafos. Então tem bastante coisa legal. Inclusive, aqui eu tenho um recurso, que é esse recurso aqui, que vou imaginar que eu tenho a minha caixa selecionada, e caso o texto passe, imaginar que você tem um detalhe de um imóvel ou de alguma coisa, tem uma descrição, a descrição, por algum motivo, ela vai ser maior, você não vai ter muito controle. Você pode colocar essa funcionalidade aqui, que independente do tamanho de texto, ele vai cortar aquele texto, falar que tem 3 pontinhos e vai respeitar a sua caixa. Então, são essas as configurações de texto. Beleza? Não é nem um bicho de 7 cabeças, tem muito recurso legal. Então, usem e abusem aí dos recursos conforme a necessidade de vocês. E até a próxima.